A paz do Senhor Jesus. Hoje eu estou aqui no primeiro vídeo meu para o YouTube para contar o testemunho completo do meu casamento. Como eu noivei e casei em uma semana. O Senhor já havia me incomodado há algum tempo que eu precisava compartilhar esse testemunho completo e eu creio que se você está aqui, esse testemunho pode edificar muito a sua vida. Eu venho de uma família cristã, de uma família evangélica. Porém, quando eu entrei na minha adolescência, eu acabei me desviando, da igreja, dos caminhos do Senhor, mas eu sempre conhecia a palavra, sempre conhecia os mandamentos, os princípios, porque quando eu era pequena eu sempre fui na igreja, conhecia as histórias da Bíblia, então eu tinha os princípios bíblicos firmados dentro do meu coração. Nesse período em que eu me desviei, acabei caindo no mundo, enfim, fiz muitas coisas das quais eu me arrependi. Eu estava numa época da minha vida, ali no auge dos meus 17 até os meus 19 anos. Eu estava numa fase da minha vida que eu estava completamente perdida mesmo. Eu ia para muitas festas, me envolvia com pessoas que eu não deveria, as minhas amizades eram todas do mundo, eu bebia muito. Eu acabei fazendo muitas coisas das quais eu me arrependo, mas eu sei que foi para gerar esse testemunho. Foi quando eu fui em uma festa e nessa festa eu conheci uma menina que me chamou para ir em uma célula. Foi numa festa totalmente aleatória, eu nunca tinha visto essa menina na minha vida. E eu conheci ela ali, depois ela me mandou uma mensagem e me fez um convite para ir visitar a célula dela. Eu senti vontade de visitar a célula, fazia muito tempo que eu não ia na igreja, fazia muito tempo, que eu não tinha realmente uma comunhão com o Senhor, uns 3 anos mais ou menos. E eu senti vontade, aceitei o convite e fui na célula com ela. Bem nesse período, eu conheci o Wellington, que hoje é o meu marido. Eu conheci ele em um bar, na verdade ele me viu e depois me mandou uma mensagem nas redes sociais. Ali nós começamos a conversar e nesse exato momento eu estava voltando a me aproximar do Senhor. Então eu estava realmente disposta a mudar, eu senti que eu precisava mudar, que aquela vida não me pertencia mais, que aqueles momentos não me pertenciam mais, estava somente me fazendo mal, me deixando depressiva, com crises de ansiedade. Eu me vi numa situação em que ou eu mudava a vida que eu estava tendo, ou eu ia acabar perdendo a minha vida, de verdade. E nesse momento eu comecei a me aproximar dele. Ele foi uma pessoa que foi muito influente, teve muita influência na minha vida para que eu realmente voltasse para a igreja. Porém, quando nós nos conhecemos, ele era católico, Eu sempre fui de igreja evangélica. Ele era católico, nunca tinha ido para uma igreja evangélica. Eu recebi um convite, dessa célula para ir em um encontro de um dia, que era um Born Again, que eles chamavam, e ficavam o dia todo numa chácara, recebendo ministrações, cura, como se fosse um encontro com Deus, só que de apenas um dia. E era num feriado, numa terça-feira. Então eu falei pra ele me chamou pra sair nesse dia, nós estávamos nos conhecendo, só ficando, conforme as coisas do mundo. Nós estávamos nos conhecendo. Então nessa terça-feira, que era feriado, ele me chamou pra sair. Porém, eu queria muito ir nesse encontro que a célula tinha me convidado. E eu falei pra ele, olha, na terça-feira vai ter esse evento da igreja e eu quero muito ir. Se você quiser me ver, você pode ir comigo. Ele falou, pode ser, tá bom. Jamais eu imaginei que ele aceitaria, Tanto é porque ele era católico e a igreja que eu estava indo era evangélica. Mas ele aceitou, fez o pagamento e nós fomos. No dia anterior desse encontro, nós saímos, fomos para um bar, bebemos muito nesse dia. No dia seguinte, nós fomos para esse encontro de ressaca. A gente tinha bebido muito. Por que eu tô contando isso? Porque nós precisamos entender que não importa aonde você está agora, não importa de onde você está vindo. O Senhor, Ele pode fazer e Ele pode restaurar a sua vida, independente das coisas que você fez, dos pecados que você cometeu. Jesus morreu no nosso lugar. E mesmo que você se encontre agora no lamaçal do pecado, mesmo que aos teus olhos, a situação que você se encontra, você acha que não tem mais jeito, esse testemunho prova que tem jeito. E por mais que eu estivesse no dia anterior
bebendo, fazendo as coisas do mundo, esse dia foi o dia que o Senhor começou a mudar a nossa vida. E nesse encontro com Deus, nós fomos muito tocados pelo Senhor. O Wellington aceitou Jesus ali pela primeira vez, teve um encontro com Deus. Então a nossa história começou de fato. Depois disso nós começamos a namorar, começamos a frequentar essa célula. Por mais que ele era de uma cidade vizinha à minha, ele ia comigo. E quando ele conseguia. Então nós começamos a ir para a igreja. Depois nós fomos em um encontro com Deus mesmo, que era um final de semana inteiro nessa chácara, que era da igreja Videira, da cidade de Ourinhos. E nós ficamos o final de semana todo nessa chácara no encontro com Deus. E ali foi onde aconteceu o mover do Senhor na nossa vida. E naquele momento o Wellington recebeu uma promessa do Senhor. Um pastor, estava ministrando, estava pregando e falou para ele: um dia você vai estar aqui em cima fazendo o que eu faço, você vai salvar vidas, que ele ia ser um pregador da palavra. E quando ele me contou isso, eu lembrei de uma promessa que eu recebi quando eu tinha 12 anos de idade. Conforme eu falei, eu venho, de um berço evangélico, uma família cristã. Então, quando eu era mais nova, eu frequentava muito a igreja, muito mesmo. A semana inteira quase eu ia pra igreja. E quando eu tinha 12 anos, eu recebi uma promessa de Deus, um pastor de fora que veio ministrar numa igreja da minha tia. Ele olhou pra mim, apontou o dedo na minha cara e disse: um dia você vai casar com um pastor e você vai ser pastora. Esse pastor falou isso pra mim e aquilo nunca mais saiu da minha mente. E eu lembro que na época eu até pensei: eu não quero me casar com um pastor e nem ser pastora, eu não quero. Mas eu era criança, eu tinha 12 anos. E também depois que eu cresci, nunca imaginei, Não era, nossa, o meu sonho é casar com um pastor. Não era o sonho da minha vida. Mas o Senhor mudou isso no meu coração, com a glória de Deus. E quando ele recebeu essa promessa no encontro, que ele seria um pregador, que ele estaria lá no lugar, do pastor, o Senhor me trouxe essa promessa. Eu falei: meu Deus, eu tô ficando louca, Eu tô acabando de conhecer, fazia um mês que eu estava conhecendo ele. E eu pensei: eu não vou nem falar isso pra ele, senão ele vai achar que eu sou louca e que eu tô querendo casar com ele, sendo que faz um mês que a gente se conhece. Mas eu guardei aquilo pra mim. E o Senhor me confirmou, o Senhor falou: você vai casar com ele, ele é o pastor e você vai casar com ele. E eu guardei aquilo e nós continuamos a namorar. E nós continuamos, namorando. E eu me mudei depois de um tempo, depois de um ano namorando, eu me mudei pra cidade dele, que era 40 minutos de distância da minha cidade. Ele me chamou pra morar com ele e trabalhar na empresa que ele tinha na época. Eu aceitei. E quando eu aceitei, eu perguntei pra ele: olha, eu vou, eu sinto e tudo mais, mas um dia a gente vai casar? Ele falou: sim, com certeza, meu sonho é te ver entrando de noiva na igreja. Eu falei: amém. Antes de ir, eu pedi uma confirmação do Senhor. E eu falei: Deus, eu fui numa célula e eu falei: Deus, eu já aceitei, mas eu quero a sua confirmação. Se é da sua vontade que eu vou, se é realmente ele que é o homem da minha vida, que vai se casar comigo, porque nós já estávamos em pecado. Por mais que eu conhecesse a palavra, eu não estava, em castidade, tendo um namoro santo. Mas eu queria me casar com ele e eu sentia que ele era o homem da minha vida. Então eu comecei a pedir a confirmação de Deus nessa célula. No momento da oração, do louvor, eu fechei meu olho e falei: Senhor, eu quero a sua confirmação que é ele, que nós vamos nos casar e que a promessa que o Senhor entregou é pra ele, que ele vai ser o meu marido, vai ser o pastor que o Senhor disse que eu iria me casar. E eu quero a sua confirmação. Só que eu não quero isso orando no meu pensamento. Eu disse: eu não quero uma confirmação solta, que eu tenha que desvendar, que eu precise buscar, que seja um sinal solto. Eu quero uma confirmação de todas as formas, tá confirmado. Eu quero ouvir isso, está confirmado. E tinha uma moça na minha frente que ela era muito usada por Deus. Então eu olhei para aquela moça, tudo em pensamento, ninguém sabia o que eu tava passando. E eu falei: se for da sua vontade, eu quero que aquela pessoa venha até mim e diga: está confirmado, o Senhor está te confirmando. Não deu 30 segundos que eu fiz essa oração. Essa mesma moça veio até mim e falou: posso orar por você? Eu falei: pode. E ela disse: o Senhor manda te dizer que está confirmado. O que você pediu para ele está confirmado, que é da vontade do Senhor. E ela me confirmou com todas
as palavras do jeito que eu havia pedido para Deus. Então, naquele momento, eu tive a certeza, nunca mais eu tive a dúvida de que aquele homem era o homem da minha vida, o meu marido era o homem da minha vida. Deus me confirmou ali e a partir daquilo eu nunca mais duvidei. Eu me mudei para a cidade dele, comecei a trabalhar junto com ele, porém a cidade dele era muito pequena e tinha 45 mil habitantes e nós não encontramos a igreja que nós frequentávamos lá na minha cidade. E era 40 minutos pra gente ficar indo no culto durante a semana, voltando. Ele tinha empresa, então nós acabamos nos afastando da igreja. Mas eu sempre quis voltar para a igreja. E eu pedia para Deus, eu falava: Senhor, mostra pra gente uma igreja pra gente frequentar. Eu quero voltar. Enfim, resumindo, o Senhor usou uma pessoa, um cliente que foi na loja comprar um celular, fez um convite pra gente conhecer a igreja dele. Era uma igreja em células também, conforme nós estávamos acostumados na minha cidade, né, onde nós nos reconciliamos, aceitamos Jesus. Inclusive, nós nos batizamos depois daquele encontro que fomos, nós nos batizamos juntos. Eu lembro até que no dia do meu batismo eu falei: meu Deus, tem que ser ele, porque eu me batizei junto. O vídeo do nosso batismo é junto, nós nos batizamos na mesma piscina instantaneamente. E eu falei, né, tem que ser ele, porque imagina eu ter o vídeo do meu batismo com um ex-namorado do lado. Não pode ser, eu vou ter que casar com ele. Então esse rapaz, né, que era um cliente da loja, a gente não conhecia ele. Ele foi, comprou um aparelho lá na loja e fez esse convite pro meu marido. Glória a Deus por isso, porque eu estava orando, eu falei: Senhor, envia alguém pra chamar ele pra ir pra igreja, porque eu chamava e ele não queria ir. Eu chamava e ele não queria. Ficava sempre arrumando desculpas, né? Enfim. E esse rapaz chamou, a gente começou a ir pra igreja. E depois que nós fomos num encontro com Deus novamente nessa outra igreja, isso tudo aconteceu em torno de 1 ano depois do nosso batismo. Então, depois que aconteceu isso, eu sabia que ele tinha uma promessa do Senhor para a vida dele. Nesse encontro que nós fomos na cidade dele novamente, ele recebeu uma outra promessa, que ele seria um pregador, que ele levaria a palavra, e cada vez se confirmava mais. O Senhor cada vez confirmava mais que ele tinha um chamado para nossa vida e que a gente devia estar ali, sabe? Era pra gente aprender, era pra sermos pregadores do evangelho, levar a palavra, e aquilo queimava dentro do meu coração. E nós estávamos vivendo bem, nós tínhamos a nossa empresa, tínhamos a nossa casa, morávamos juntos, não faltava nada na nossa casa. Por mais que nós não estivéssemos casados de acordo com a igreja, não estivéssemos casados no papel, no cartório, ele fazia todos os papéis, ele cumpria todos os papéis de marido, não deixava faltar nada em casa, ele era provedor, era um homem sábio, nós não brigávamos, nós tínhamos uma relação muito boa, sempre tivemos, só que eu sentia que faltava alguma coisa, faltava o casamento. Então eu comecei a orar pro Senhor a respeito disso. Até que um dia eu cheguei pra ele e perguntei, eu falei: a gente não vai casar? Amor, a gente não vai casar? Né? Falei bem assim, com jeitinho. E nesse dia ele ficou bravo, ele falou: mas você não tá feliz? Já não tá bom do jeito que tá? Porque nós não tínhamos condições, por mais que nós ganhássemos bem, nós não tínhamos condições de tirar um dinheiro da empresa naquele momento e investir num casamento, né? Porque casamento é caro. Por mais que seja um casamento simples, é caro casar, é muito caro. Então, nós não tínhamos condições naquele momento de fazer um casamento. E o sonho dele sempre foi ter um casamento enorme, sabe? Chamar todo mundo, fazer aquela festa, um casamento bonito, cheio de gente. E eu não queria aquilo. Eu só queria oficializar diante do Senhor, diante da igreja, né? Diante dos homens, oficializar o nosso casamento. Era isso que eu queria. Porque eu conhecia os princípios da Bíblia, eu conhecia a palavra e eu sabia que nós estávamos em pecado, que nós tínhamos que estar casados. Mas como ele veio de uma outra religião, ele não frequentava muito a igreja, por mais, né, que ele fosse católico, ele não frequentava realmente. Então ele não conhecia a importância do casamento no mundo espiritual. Para ele era uma festa, ia ser bonito, o casamento é para sempre, ele sempre falou isso, e ele queria que fosse bonito. Mas para mim aquilo não importava mais, não importava que fosse bonito, só importava que nós estivéssemos
corretos diante do Senhor. Então eu comecei a perguntar pra ele, eu perguntei 2 vezes pra ele. Das 2 vezes que nós fomos conversar sobre isso, nós acabamos discutindo. E como eu disse, nós tínhamos uma relação muito boa. A gente não discutia, não brigava. E aquilo começou a ser motivo de briga. Eu achei super errado, porque eu falei, não é justo que nós não brigamos por nada e nós vamos brigar justamente por uma coisa que é santa, né? Por um casamento. Então, na segunda vez que eu falei pra ele, nós entramos em discussão. Ele falou, você não tá feliz com nada, você já tem tudo, não te falta nada, o que mais você quer? Não é o momento, né? Nós não temos condições pra isso agora. E amém. Depois disso, dessa discussão, eu chorei muito, né? Coloquei aos pés do Senhor e falei, Deus, eu sei que o casamento é bíblico, eu sei que o casamento é da sua vontade, mas eu nunca mais vou tocar nesse assunto com ele. Eu nunca mais vou falar de casamento com meu marido. Agora, quem vai falar com ele vai ser o Senhor. Se é o seu Espírito Santo que convence, conforme está escrito na sua palavra, então eu entrego agora nas suas mãos. Ele nunca mais vai ouvir a palavra casamento da minha boca. Só quando o Senhor falar com ele. E eu entreguei nas mãos de Deus. E realmente eu cumpri com aquilo que eu falei. Eu nunca mais falei de casamento com ele, não toquei mais nesse assunto. E o que eu fiz então? Eu entrei em oração. Entrei em oração para o Senhor ministrar no coração dele. Porque eu falei, não vai ser eu que vou convencer, não vai ser a minha voz, não somos nós que convencemos as pessoas. Você não tem o poder de mudar, de convencer. Quem faz isso é o Espírito Santo. Então eu coloquei diante do Senhor e falei, Pai, que o seu Espírito Santo convença ele, porque eu não falo mais nada, eu não quero brigar, eu não quero discutir, eu não quero atormentar a minha relação por uma coisa que é tão boa, por algo que está na sua palavra. Eu falei para Deus em oração, eu não tô pedindo nada do mundo, Senhor. Eu só quero viver aquilo que está na sua palavra. Eu só quero cumprir os seus princípios. Eu quero levar a sua palavra, eu quero ser, uma pregadora do evangelho, uma evangelista, quero pregar as boas novas e eu quero andar de acordo com os teus princípios. Então eu te peço aquilo que está na sua palavra. E comecei a orar por isso. Nesse meio tempo, o Senhor falou comigo 2 vezes, que ele me confirmou. Na primeira vez, eu estava limpando a casa, ouvindo uma pregação, e eu ouvi uma pregação do Tiago Brunet, em que ele fala sobre o voto de Ana. E nessa pregação do Tiago Brunet, ele fala sobre o voto que Ana fez com o Senhor, que está lá em 1 Samuel 1:11, e fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Então, o Tiago Brunet, falando sobre essa pregação, falando sobre o voto de Ana, o Senhor ministrou meu coração naquele momento. Eu comecei a chorar muito, eu estava limpando a casa, ouvindo no fone, e eu senti claramente o Senhor pedindo para que eu fizesse um voto. O que você vai me entregar? O que você vai me entregar? O Senhor falando comigo. Naquele momento eu parei, ajoelhei e fiz um voto com o Senhor. Eu falei, Deus, eu conheço o seu propósito para a vida do meu marido. Eu sei que o seu propósito é para que ele seja um pastor e para que eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu sempre fiz essa oração. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E então eu sei, Deus, que o seu propósito para a vida dele é esse. E eu faço um voto com o Senhor nesse dia. Se o Senhor abençoar o meu casamento, se o Senhor abençoar o meu casamento de acordo com os seus princípios, de acordo com as suas palavras, para que eu me case, eu entrego o meu marido em suas mãos e eu nunca vou deixar que ele se esqueça do altar. Eu nunca vou permitir que ele se esqueça das promessas que o Senhor tem para a vida dele. Eu vou cuidar, eu vou buscar ser uma mulher sábia que edifica o meu lar e sempre vou lembrar o meu caminho, o meu marido. E sempre vou lembrar o meu marido dos caminhos do Senhor e que o lugar dele é no altar. Então eu entreguei naquele momento o ministério mais importante, que é a minha casa, eu entreguei nas mãos do Senhor. E eu fiz esse voto, que o meu marido nunca iria se esquecer dos caminhos do Senhor, porque eu, como esposa, iria lembrar ele todos os dias. Naquele momento eu senti claramente o Senhor confirmando para mim que eu iria me casar. O
o Senhor confirmou pra mim, o meu espírito quebrantou, eu fiquei totalmente cheia do Espírito Santo e eu senti claramente o Senhor confirmando, vai acontecer, o seu casamento vai acontecer, porque eu fiz esse voto, eu entreguei pra Deus aquilo que Ele já havia prometido. Então, a partir desse momento, o meu coração ficou mais tranquilo. Eu sabia que ia acontecer. E o Senhor ministrando ao meu coração sempre, eu sempre orando pelo meu casamento, pedindo para o Senhor falar com o meu marido. E nesse dia, inclusive, eu fiz uma anotação que eu vou deixar até uma foto. Hoje é dia 24 de maio de 2023. Quando essa data se repetir no próximo ano, estarei casada. Foi isso que eu escrevi. Eu sempre escrevia as coisas, né, quando o Senhor ministrava, quando o Senhor falava comigo. Inclusive esse voto está escrito, eu escrevi. Porque, conforme eu disse, eu nunca mais falei pro meu marido a respeito de casamento. Eu não fiquei falando porque eu sabia que a gente ia acabar discutindo. Eu só orava, falava com o Senhor, escrevia e orava muito mesmo. E, inclusive, quando eu escrevi isso, eu falei, no dia do voto do meu casamento, eu vou contar esse testemunho. Enfim, passado esses 3 meses, uma semana antes do meu casamento, nós não tínhamos nada planejado, nada. Uma semana antes do meu casamento, foi num domingo, eu senti muito o Espírito Santo entristecido dentro de mim. Porque por mais que nós estivéssemos indo pra igreja, né, nós estivéssemos tentando fazer a obra de Deus, enfim, faltava algo. Eu sentia que faltava algo. E era o casamento. Porque eu precisava estar alinhada com os princípios, com os valores do Senhor. E eu sentia isso dentro de mim. O meu Espírito Santo se entristecia, sabe? Quando falta alguma coisa. E eu falei, Deus, o que falta, Senhor? O que falta para que aconteça? Eu tinha a minha aliança de namoro e eu perdi a minha aliança. Fazia uns 15 dias, mais ou menos, que a minha aliança estava perdida. E nesse domingo, eu estava limpando a casa e eu achei a aliança. Só que quando eu fui colocar a aliança no dedo, eu comecei a chorar, porque eu fiquei muito triste. Eu falei, eu não quero mais essa aliança. Então eu me ajoelhei diante do Senhor, abri a Bíblia em Mateus 18:18. Tudo que ligardes na terra terá sido ligado no céu, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Então, nesse momento, eu abri a Bíblia, né, nesse versículo, coloquei a aliança em cima da palavra e em lágrimas, chorando muito, eu falei pro Senhor, eu desligo agora esse relacionamento na terra. Pai, eu desligo esse relacionamento de namoro. Eu não sou namorada, eu sou esposa. E eu quero o meu papel de esposa. Eu não quero ser chamada de namorada. A partir de hoje, essa aliança de namoro nunca mais vai entrar no meu dedo. E no meu dedo só entra uma aliança de casamento. Eu não quero aliança de noivado. Eu quero uma aliança de casamento. Porque eu não sou namorada. Eu sou esposa. E eu desligo agora esse namoro na terra. Eu ligo o meu casamento. E a partir desse dia, eu não coloquei aliança de namoro. Entreguei a aliança pro meu marido, inclusive. E não coloquei mais. Uma semana antes de eu fazer isso, nós estávamos na célula e tem a passagem que diz, né? Se um ou mais de vocês concordarem em alguma coisa na terra, essa coisa será concedida. Então, nós estávamos na célula. E na célula tem um momento de pedir oração e tudo mais. Nessa célula estava muito lotada, tinha muitas pessoas. Então, não pediu oração individual. Só que na hora que a irmã foi falar, se alguém tem algum motivo de oração, coloque diante do Senhor. Eu falei, eu tenho. Ela nem perguntou, você quer pedir oração? Não. Eu já ergui a mão, falei, eu tenho. Eu quero oração pelo meu casamento. Meu marido do meu lado olhou assim, tipo... Aí eu falei... Mas, né, eu falei isso porque eu sabia que ele não ia ficar bravo, ele só ia falar amém. Então, todo mundo olhou assim e falou amém. E por quê? Eu pensei, se um ou mais de vocês concordarem com algo na terra, será concedido no céu. Aí eu falei, esse é o momento ideal, porque tem muitas pessoas em oração. Então, muitas pessoas vão concordar junto. É muitas pessoas concordando, vai ter que acontecer. Olha o que eu pensei. Eu falei, vai ter que acontecer, porque tem muita gente concordando, todo mundo vai falar amém. Então, oraram ali, né? Tinha um pastor, ele orou pelo meu casamento. E no final da célula, as pessoas vieram perguntar, quanto que vocês vão casar? Aí meu marido ficou... A gente não vai casar, né? Não tem data. Eu falei, é pra acontecer o casamento. Amém. Eu falei pro meu marido, você não ficou bravo, né? Ele, não. Eu falei, amém.
e continuei a minha oração. Enfim, glória a Deus. Então, uma semana aconteceu isso. No domingo, eu entreguei a minha aliança de namoro diante do Senhor, desliguei aquele relacionamento de namoro na terra. Isso no domingo. Quando foi na terça-feira, olha isso, domingo, segunda, terça. Quando foi na terça-feira, o meu marido, ele estava começando a ter muita intimidade com o Senhor. Ele foi batizado com o Espírito Santo. E a minha oração durante esses 3 meses, firme e forte, sempre orando e não falando nada pra ele. E nessa terça-feira, ele estava orando, né? Ele sempre orava debaixo do chuveiro, que era o momento que ele ficava sozinho, falava com o Senhor ali. E ele estava orando com o Senhor. Quando Deus falou pra ele, Deus já tinha usado a boca do pastor para falar pra ele: resolve as suas pendências. Amém. O pastor falou isso pra ele. E depois, outro dia, ele estava orando novamente debaixo do chuveiro. Foi nessa terça-feira. E o Senhor falou pra ele: gente, eu não falei nada. Não falei nada. Não fiquei atazanando, falando: ai, a gente tem que casar. A gente tem que casar porque a gente tá em pecado. Nunca falei isso pra ele. Esse pensamento de que nós estamos em pecado, eu tinha comigo, mas eu nunca falei isso pra ele, porque senão eu vou estar fazendo o quê? Eu vou estar atacando, eu vou estar apontando. Quem aponta é Satanás, é o diabo que fica te apontando, te acusando você o tempo todo. Eu não sou acusadora. Então eu nunca acusei ele. Falei: olha, a gente tá em pecado, a gente tem que casar. Nunca falei isso pra ele. Mas eu tinha isso comigo e sempre orava pro Senhor, porque eu queria tirar esse sentimento de dentro de mim. Então, nessa terça-feira, ele orando, e o Senhor falou pra ele: resolve as suas pendências. O meu marido, ele recebeu um dom profético, né? Um dom de profecia, uma unção tremenda na vida dele. Hoje ele é muito usado por Deus. E quando aconteceu tudo isso, ele estava começando a receber. Ele tinha acabado de ser batizado pelo Espírito Santo. Então, o Senhor estava derramando sobre a vida dele muita unção. E Deus falou pra ele: resolve as suas pendências, porque o lugar que eu vou te colocar, o lugar que eu vou te levar, você só pode ir se você cumprir os meus princípios. Como você vai pisar no meu altar se você não cumpre a minha palavra? Olha que forte, Deus falou isso pra ele. Como você vai pisar no meu altar se você não cumpre as minhas palavras? Foi ele e Deus no particular, ninguém falou. E eu conhecia o meu marido. Nessa época, ele não estudava muito a Bíblia, ele nunca tinha estudado, então ele não conhecia muito a palavra. Era impossível esse pensamento ter saído da mente dele. Imagine uma pessoa que não conhecia a palavra, que não estudava a palavra, a pessoa vai formular isso sozinha? É impossível. Então o Senhor falou diretamente com ele: resolve as suas pendências. Por quê? Como que uma pessoa vai levar a palavra, como que uma pessoa é ungida pastor e não cumpre a palavra, não cumpre os princípios de Deus? Não dá, gente, é impossível. Tem que andar debaixo da palavra do Senhor. E o Senhor falou isso claramente para ele. Eu não precisei abrir a minha boca. Nesse meio tempo, aconteceu algo assim que precisa de fé para acreditar. Se você não quiser acreditar, se você não acredita, então isso é entre você e Deus, é entre a sua fé e Deus. Foi o que aconteceu conosco, porque a nossa fé nos permitiu vivenciar esse milagre. Então, se você não acredita em milagres, se você não acredita em sinais do céu, em sinais de Deus, então isso aí é entre você e Deus, não precisa nem comentar aqui. E nesse momento que ele estava orando, eu estava orando na sala, então nós estávamos em cômodos diferentes. Eu estava orando na sala, então o meu sofá estava aqui, eu estava ajoelhada no sofá e tinha uma vidraça na minha frente, na minha lateral direita. Essa vidraça, sabe quando chove e fica embaçado e você escreve algo com os dedos? Teve um pedaço bem em cima da vidraça que ficou embaçado e apareceu um número naquela vidraça. Esse número que apareceu na vidraça, do nada, eu estava assim orando, eu olhei e apareceu aquele número. Não estava chovendo, não estava nublado, estava um dia normal, de sol, então foi só um pedaço que apareceu com aquele número. Quando eu estava assim orando, eu olhei pra cima, apareceu um número. Eu falei: meu Deus, que é isso? Na hora, o Senhor falou pra mim, o Senhor ministrou no meu coração: é a data do seu casamento. Eu falei: nossa, tô louca. Eu pensei na hora, eu falei: pode internar, porque essa aí tá vendo coisa, tá ouvindo voz, pode internar que tá louca. Foi o que eu pensei na hora.
falei, Senhor, né? Será que é possível? Eu tô ficando doida da cabeça. Enfim. E nesse momento, eu levantei e apaguei o que tava na vidraça. Apaguei aquele número. Foi só um pedacinho assim que tinha ficado embaçado. Não foi a vidraça toda. E apaguei. E a data que tinha aparecido era 9/7. Enfim. E eu falei, Senhor, só pra ver assim se não é coisa da minha cabeça, né? Não é que eu tô duvidando do Senhor, mas só pra ver que se eu não tô ficando louca. Se for o Senhor mesmo, vai aparecer de novo. E apaguei. Apaguei e fui pro quarto me arrumar, porque era de manhã e nós íamos trabalhar. Fui pro quarto me arrumar. Meu marido saiu, foi se arrumar também, né? Não falou nada comigo disso que tinha acontecido, que o Senhor tinha falado com ele. E então eu voltei pra sala pra ver se tinha voltado a data. E voltou a data no mesmo lugar, do mesmo jeito. 9/7 apareceu, de ponta cabeça ainda. Olha a ideia, como se tivesse sido escrito do céu mesmo, sabe? Gente, é fé, é fé. A minha fé me permitiu vivenciar isso. E naquele momento, eu já não tava nem aí. Eu chamei meu marido e falei, amor, preciso te mostrar uma coisa. Então eu levei ele pra sala. Falei, olha ali o que apareceu na vidraça. Aí ele falou, o que é isso? Eu falei pra ele, não sei. E dentro de mim, o Senhor já tinha ministrado. É a data do seu casamento. Mas como eu tinha feito aquela promessa, eu não ia falar pra ele, é a data do nosso casamento. Faltava uma semana pra essa data. Faltava uma semana. Uma semana e alguns dias, porque foi na terça, a gente casou fora o final de semana no outro. Eu falei, não sei o que é isso. Então ele falou, é a data do nosso casamento. Quando ele falou isso, confirmou, o Espírito Santo confirmou, porque era impossível. Eu tinha acabado de pensar isso 2 vezes, pedi a confirmação de Deus, e quando ele chegou, ele falou isso voluntariamente, sem eu falar nada. Era o Espírito Santo, não tinha jeito. Aí eu olhei e eu falei, meu Deus, né? E que data que era? 9/7. E então a gente saiu dali naquele dia, nessa terça-feira, e fomos comprar aliança de casamento. A gente foi comprar aliança de casamento, a gente foi preparar o casamento, a gente começou a fazer tudo. Nesse dia a gente começou a fazer tudo pro casamento. E ele falou pra mim depois, isso que o Senhor tinha ministrado pra ele, né, que era pra ele resolver as pendências dele também. E o Senhor falou pra ele nesse dia, pode sair e comprar a sua aliança, porque esse é o meu presente pra vocês, que é a nossa aliança de casamento. E nós saímos naquele dia, compramos a aliança, começamos a planejar o casamento. Quando a gente começou a mandar mensagem para as pessoas, foram pouquíssimos convidados, né? Somente as pessoas mais próximas mesmo, porque foi super rápido e nós não queríamos algo, né, extravagante, luxuoso. Era realmente pra gente cumprir os princípios do Senhor. Então, a gente começou a organizar todo o casamento e fomos no cartório. Foi um milagre atrás do outro, porque o Senhor colocou a mão dele em tudo. Todas as coisas cooperaram, tudo deu certo. E quando a gente chegou no cartório, a moça do cartório falou, para marcar casamento, precisa ser com uma semana de antecedência, depois precisa de não sei quantos dias, acho que eram umas 5, 4 semanas para aprovar. Pra negócio de cartório, essas coisas, era bem demorado. E a minha certidão de nascimento era de outro estado. Então, ia ter que pedir uma certidão de nascimento atualizada minha, que era de outro estado, de outra cidade, e essa certidão podia demorar até 5 dias para chegar. Quando a moça começou a falar essas coisas, que ia demorar, pela lógica, ia demorar mais de um mês pra gente poder agendar o casamento. Só que faltava quase uma semana para a data que o Senhor tinha nos dado, que era o dia 9/7. Ela começou a falar isso, eu olhei pra cara dela e eu pensei, não vai ser do jeito que ela tá falando, porque foi o Senhor que deu a data. Deus já sabia de tudo isso, Deus já sabia que o cartório precisava de antecedência, Deus já sabia de tudo, é impossível que o Senhor tenha dado uma data sem que ele soubesse dessas coisas, é impossível. E eu olhei pro meu marido, eu falei, amor, não vai ser desse jeito que ela tá falando. A data vai ser 9/7, a gente vai casar no dia 9/7. Eu olhei pra ele e falei só isso, porque eu tinha certeza que ia acontecer naquele dia. Foi uma fé absurda que o Senhor me deu naquele momento. Então, nós ligamos para a cidade que tinha que pedir a certidão de nascimento,
Enfim, deu tudo certo. A certidão de nascimento chegou no mesmo dia. Era pra demorar uma semana pra chegar. Chegou no mesmo dia. Deu certo de agendar o casamento. É uma coisa assim que não tem lógica, sabe? Pelos olhos humanos. Deu tudo certo, tudo certo. O meu vestido de noiva, quando eu vesti o vestido de noiva, ele ficou perfeito. Não precisava de ajuste, não precisava de nada. Era o vestido perfeito. Parecia que ele tinha sido feito e moldado pra mim. Foi tudo perfeito. E no dia 9/7, nós nos casamos com a graça do Senhor Jesus. Vai fazer 1 ano da data que eu escrevi que eu estaria casada. E realmente aconteceu. O Senhor, Ele é um Deus de promessa. Ele é um Deus de milagres. Então, se você ficou até aqui, deixe seu comentário, deixe seu testemunho. Se você precisa vivenciar esse milagre também, deixe aqui nos comentários, compartilhe esse vídeo com uma pessoa que precisa ter a sua fé renovada, porque eu falo com convicção de alguém que já viveu muitos milagres. Esse é apenas um testemunho dos inúmeros que o Senhor realizou na minha vida. E eu tenho a certeza e a convicção, eu te falo com garantia, aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. O casamento, a família é um ministério do Senhor. Deus vai te proporcionar isso, mas você precisa ter fé. Você precisa buscar, você precisa ir atrás, você precisa entrar em oração. Assim como eu não duvidei em nenhum momento que o Senhor faria, que iria acontecer. Eu dobrei o meu joelho, eu não usei a minha voz, eu não usei de arrogância. Eu simplesmente fui para o secreto e pedi para o Senhor. Eu pedi para que o Espírito Santo fizesse, para que Deus agisse. E o Senhor agiu na minha vida. Então eu tenho certeza que o Senhor, Ele vai agir na sua vida. O Senhor vai te entregar esse milagre. Você vai ter o seu casamento restaurado, curado. Você vai ter uma família boa, uma família próspera e feliz. Não é, escute bem, não é porque você não veio de uma boa família que uma boa família não poderá vir de você. Deus te escolheu para quebrar ciclos geracionais. Deus te escolheu para quebrar maldições hereditárias. Receba essa promessa em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe.